Nesse capítulo da nossa mentoria dos vinhos nacionais, nós vamos fazer uma dinâmica bem divertida para você acompanhar. Eu vou combinar diferentes tipos de vinho branco e espumantes nacionais com meu próprio ranking e 3 comidas para cada um. Dessa forma, vocês vão saber como eu harmonizo os vinhos brasileiros e terão um guia para que vocês possam acompanhar. E aí, no fim, eu vou dividir algumas regras de harmonização com vocês. Mas eu já ouvi falar de muitos especialistas que cada regra tem a sua exceção. Estamos falando de prazer e gosto. E aí eu vou entregar a vocês todo o meu conhecimento e toda a minha bagagem de harmonização. Nesse capítulo, vamos harmonizar alguns vinhos brancos e espumantes brasileiros. E aí, seguimos? Então começamos com a uva Chardonnay nacional. Eu gosto muito da Chardonnay porque é uma uva bastante flexível. Ela tem uma excelente harmonização. São vinhos gastronômicos para comer. Realmente são vinhos que têm uma boa combinação pela sua acidez elevada. E principalmente um dos vinhos que eu vou falar que eu gosto muito. Por esse tipo de tipicidade, de gastronomia, é o Primeira Estrada. Primeira Estrada é um vinho da vinícola Estrada Real. A região dele é Caldas, Minas Gerais, safra 2021. E dizem que a safra 2021 no Brasil, em todas as regiões que produzem vinho, foi uma das melhores safras dos últimos 10 anos. Porque foi uma safra seca, agradável, teve muito frescor nos vinhos. E esse frescor é que causa a boa harmonização, principalmente com os frutos do mar. Então é uma uva, é um tipo de vinho feito de uma uva que tem excelente harmonização com polvo, por exemplo, frutos do mar, grelhados, carne branca, peixe, ou peixe branco, ou o próprio frango. Agora, a combinação mesmo com queijos moles e harmoniza extremamente bem com paella. Paella é um prato espanhol maravilhoso, mas aqui o brasileiro adota a paella como um dos seus pratos principais e tem uma excelente harmonização. Por exemplo, a valenciana, que é o que eu recomendo para harmonizar com o vinho da Estrada Real, Primeira Estrada, Chardonnay, é uma paella mais completa, com muita informação gastronômica. Então ela tem ela tem a parte dos frutos do mar, mas ela também leva o coelho, ela também leva o frango, ela leva também na sua composição o curry, uma diversidade de temperos muito grande, e também ela leva essa combinação muito a sério. Então, ou seja, com a acidez do vinho, sobe o grau de harmonização desse prato. Então, esse é o Chardonnay Primeira Estrada e a sua harmonização. Então, pessoal, segundo vinho que eu quero comentar com vocês e a harmonização desse vinho é o Casa Venturini Chardonnay, vinho produzido em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, e a famosa safra 2021, né? Porque a safra 2021 foi uma safra realmente especial no Brasil, principalmente para os vinhos brancos. Ele é um vinho mais moderno, um vinho mais agradável, fresco. Então é um vinho que também chama comidas mais modernas, mais agradáveis. Por exemplo, ele tem uma excelente harmonização com a famosa salada Caesar, que é uma salada com peito de frango desfiado, ela leva o azeite extra virgem, as folhas são muito bem selecionadas, croutons de pão. Então é uma salada que em cada lugar varia a sua receita, mas com o vinho ele tem uma excelente harmonização. Esse vinho também harmoniza muito bem com saladas à base de queijo de mussarela de búfala, porque dizem que são pratos mais fitness, assim, mas ele tem uma boa combinação. Eu gosto bastante dessa combinação. Grelhados, frutos do mar em geral, entendeu? Mas é um vinho com um frescor bastante agradável, um vinho mais moderninho, que dá até mesmo para você passar uma tarde bebericando, e é um vinho que pode começar no almoço e terminar à noite bem, ele vai acompanhar quase tudo. Então, Casa Venturini Chardonnay, safra 2021. Terceiro vinho que eu quero comentar com vocês é um vinho exótico, diferente. Eu gosto muito desse vinho
pela exuberância que ele traz. Esse vinho é produzido pelo Cave Antiga, uma vinícola muito antiga, mais que centenária, em Farroupilha, Rio Grande do Sul. E é também, hoje eu selecionei safras 2021 para vocês desses vinhos, porque as safras 2021 são interessantes, produzem vinhos contemporâneos, mais exuberantes, diferenciais. E eu gosto muito desse vinho porque ele é um vinho gastronômico e é um vinho que não é difícil de se harmonizar. Pelos seus aromas florais, aromas delicados, é um vinho jovial, com toque jovial, e é um vinho com características únicas. Então, Chamburger e Chardonnay, num blend, num casamento muito bom entre os dois, que produz um vinho muito gastronômico, fresco, agradável, é um vinho para tomar numa determinada temperatura, se passar dela você perde um pouquinho, e isso influencia bastante na harmonização. Um dos conceitos de harmonização é a temperatura. Então, esse vinho tem que se tomar na temperatura correta, que eu recomendo em torno de 8,5, 9 graus. Nunca mais do que isso. Bem resfriado. E agora, a combinação dele, eu recomendo com queijos como Roquefort, vai super bem, Rebronchon, que é um queijo de ovelha, queijos maravilhosos da Serra da Canastra, Minas Gerais, vai super bem. E as combinações também com frutos do mar. Então, ele também chama os grelhados, frutos do mar, como lagosta, lagostim, entendeu? Pratos mais finos têm uma boa harmonização com esse vinho. E é um vinho até mesmo que você pode guardar um pouco mais. Vinhos brancos, o ideal é que você tome ele jovial, para que ele se mantenha bem interessante. Este vinho tem uma característica jovial, então é um vinho muito gostoso de ser bebido, contemporâneo, na temperatura correta, causa a harmonização quase que perfeita. Uma hora eu vou explicar a harmonização perfeita para vocês. Agora nós entramos nas outras uvas, ela tem um conceito muito interessante aqui no Brasil também, que é a Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc é uma das uvas muito interessantes, que eu acho que dá vinhos históricos. E o primeiro vinho que eu quero comentar com vocês é um vinho que eu gosto muito, até mesmo pela tipicidade, pelo tipo de vinho e aonde ele é produzido. Vinícola Artesã, o vinho é Mar de Morros, Sauvignon Blanc, safra 2020. Que vinho? Vinho aromático, exótico, com aromas, por exemplo, de lima da Pérsia, cascas de limão siciliano, maracujá, aromas bem cítricos e muito agradáveis, com um frescor muito agradável e uma tipicidade, porque assim, esse vinho tem um herbáceo discreto. Então eu gosto deste vinho por esse motivo. Ele é um vinho que harmoniza muito bem com queijos mais exóticos. Tudo que for exótico, diferente, ele tem uma boa harmonização, porque ele é um vinho que ele causa uma boa combinação com tudo. Ele acaba se adaptando, é um vinho bem versátil. E ele harmoniza muito bem também com salmão defumado, frutos do mar, tem uma boa combinação, queijos diversos. É um vinho com frescor muito agradável e chega a ser um vinho sedutor. Eu gosto muito desse vinho pela sedução que ele causa, o aromático, o sabor e a boa acidez, uma acidez que só existe na Serra da Mantiqueira. Seguindo com a nossa linha de Sauvignon Blanc, outro vinho também que eu gosto muito é o Primeira Estrada, da vinícola Estrada Real, safra 2021. Vinho exótico, vinho de altitude, e isso causa realmente tipicidade ao vinho, deixa o vinho com características diferenciais. E o diferencial desse vinho é o frescor que ele tem. Um vinho fresco, extremamente agradável, tem uma boa combinação com pratos diversos, como soufflé de queijo, risoto de aspargo, que é uma delícia, risoto de aspargo bem feito, realmente tem uma boa harmonização com este vinho. Eu já falei dos queijos diversos, claro, mas ele também tem uma boa combinação com frutos do mar em si, até mais pelo frescor que ele oferece.
Então é um vinho muito agradável. E lembrando que a safra 2021 foi uma safra realmente histórica no Brasil, em todas as regiões. Safras onde produziu vinhos exóticos, diferenciais. Esse vinho, Primeira Estrada, Sauvignon Blanc, é um vinho até com características joviais e muito gastronômico, muito gastronômico. Aromas de lima da Pérsia, cascas de limão, herbáceo, que depois eu vou explicar o herbáceo, ervas finas. Então é um vinho muito aromático, é um vinho gostoso de se ver no copo e gostoso de se beber também. Também servido em boa temperatura. Tem casamento perfeito com todas as comidas porque é um vinho também flexível, ele é muito flexível. E a harmonização dele também causa harmonizações exuberantes. Próximo vinho, Sauvignon Blanc também, mas uma vinícola bem interessante, porque eu tive o grande prazer de conhecer o produtor e conversar bastante com ele sobre o trabalho que ele faz sobre os seus vinhos. Ele produz alguns vinhos bem diferentes, com toques até meio exóticos. Então o próximo vinho é o Sauvignon Blanc, Fumé Blanc, safra 2021, Vinícola Ferreira, Campos do Jordão. O teor alcoólico desse vinho, 13,9, um vinho extremamente equilibrado, vinho potencial, mas ele é exótico porque ele lembra aromas de cítrico, também tem aquele toque herbáceo muito agradável, mas ele tem um aroma e uma tipicidade de defumados, um vinho diferencial. Lembra-se os grandes vinhos franceses, tem um toque bastante agradável. A harmonização dele é também com comidas mais finas. Por exemplo, ele tem uma boa harmonização com risoto de aspargos, risotos de queijo de cabra, vai super bem. É um vinho tão diferente, tão exótico, que ele pode suportar até uma carne vermelha. Ele tem uma boa combinação, até mesmo, posso até arriscar com vocês, com um orro de bife, por causa da acidez que esse vinho tem. Então ele tem um casamento bem interessante com carne também. A paella chama, porque ele precisa, para sua combinação, da sua harmonização, ele precisa de ter uma proteína bem bacana. Mas também vai bem com risoto de cogumelos. É um vinho bem exótico e muito diferente. Casa Ferreira, Campos do Jordão, Fumé Blanc, Sauvignon Blanc, uva varietal. Bom, continuando a nossa curadoria de espumantes e vinhos brancos nacionais, todo mundo sabe que eu sou um apaixonado por espumante brasileiro. Então eu quero entrar nesse assunto com vocês e comentar 3 espumantes maravilhosos que eu tenho o prazer de consumi-los. Eu gosto muito desses espumantes. O primeiro deles é o Luiz Argenta, que é um espumante realmente incrível, 48 meses, produzido à base da uva Chardonnay. As borbulhas dele são borbulhas finas, agradáveis, lembra aromas de frutas secas, tem uma boa persistência na boca, mas é um vinho realmente fino. E esse espumante, ele casa muito bem com entradinhas, que assim, numa das curadorias, eu já tinha comentado com vocês que o espumante, ele tem um bom casamento com tudo. Então ele pode na verdade, ele pode começar, você pode começar com ele, passar pelo almoço ou pelo jantar e seguir para a sobremesa, porque o espumante tem uma boa combinação com quase tudo. E esse caso do Luiz Argenta, ele é um deles. A combinação dele é perfeita. Ele harmoniza com as entradas, saladas, queijos, para bebericar ou degustar, mas ele também tem uma boa combinação com a comida. Então ele vai bem com salmão defumado, comida japonesa, entendeu? Vai super bem também com ceviche peruano. Então são vinhos bem coringas, então ele é um vinho muito agradável, muito gostoso. Ele é muito aromático, as borbulhas dele são persistentes. Então, Luiz Argenta é um espumante bem interessante. Essa é a nossa primeira sugestão dos espumantes e a sua harmonização. Olha, um outro espumante que eu gosto muito, também produzido com o método Champenoise ou método tradicional aqui no Brasil, fermentação segunda na garrafa,
à base de Chardonnay, da uva Chardonnay, então tem um frescor bastante agradável. É o Dádivas, da vinícola Lídio Carraro. Esse espumante ele é produzido numa região bem interessante do Rio Grande do Sul, que é Encruzilhada. Essa região realmente produz os champanhes brasileiros. Porque assim, champanhe é só o que é chamado de champanhe, o que é produzido na região. Mas aqui na Encruzilhada o método é o mesmo método do champanhe tradicional. Então o finesse é o mesmo, o estilo é o mesmo, a qualidade é a mesma. Então, ou seja, é um vinho exuberante, muito floral, com aromas de nozes, sabor diversificado na boca, flores brancas, mantém sempre o sabor e a sua persistência. Então ele é muito gostoso. A recomendação dele, ele vai super bem com comidas diferenciadas, vários tipos de risotos à base de queijo de cabra, risoto à base de queijo de cabra. Ele vai super bem também com salmão defumado, coisas defumadas, pratos defumados, entradinhas, saladas diversas, muitas saladas diversas. Então ele é um espumante que assim, é exuberante, é muito diferente. O Dádivas da Lídio Carraro, produzido na região de Encruzilhada, Rio Grande do Sul. É um dos meus preferidos, tá? É um dos meus preferidos. Para finalizar essa parte dos espumantes, pessoal, eu quero comentar sobre um outro espumante bem bacana, que eu gosto bastante também. Eu comentei sobre o vinho dele anterior, que era um Chardonnay, mas esse espumante também do Viveri, que é feito pela Casa Venturini, que é uma vinícola também do Rio Grande do Sul, e faz o mesmo vinho, o Chardonnay que ele usa para o vinho, ele também usa para vinificar o seu espumante. Então, seja um espumante fino, com aromas amanteigados, sabor amanteigado na boca também, com bom frescor. Não é safrado, ele não tem safra. Então, ou seja, tem uma qualidade superior, a borbulha dele ou a perlagem é persistente e é muito gastronômico também. Então, ou seja, harmonizações com ele, até mesmo pela qualidade desse vinho, é muito boa. Então, por exemplo, risotos diversos, acompanha carnes magras, por exemplo, você pega um filé mignon magrinho, faz super bem. Mas espumante com carne? Sim, tem uma excelente harmonização. Um risoto com molho de alcaparras, tem uma boa combinação. Também queijo de cabra, tudo à base de queijo tem uma boa combinação. E até mesmo uma tábua de embutidos. Uma boa tábua de embutidos também tem uma boa combinação com esse espumante. Por exemplo, copa, pata negra. Então, esses embutidos têm uma bela combinação com esse espumante. É um espumante fino, extremamente agradável, sem safra, Casa Venturini, Viveri, não safrado, ok? Rio Grande do Sul. Como eu sempre digo, as harmonizações têm algumas regras e exceções. Descubra qual que você gosta e use algumas dessas sugestões. Eu tenho 3 regras que eu não abro mão na hora de harmonizar um vinho, ou quando eu estou viajando, ou quando eu vou jantar ou almoçar em algum restaurante. E algumas regras têm que ser seguidas. Então são 3 regras de ouro que eu costumo sempre usá-las. Uma delas é não pegar vinhos muito alcoólicos, ou seja, escolher um vinho muito alcoólico com pratos muito condimentados, ou muito salgados, ou com apimentados, porque esses 2 fatores vão elevar o álcool do vinho e você vai acabar perdendo a sua harmonização. Então, essa é a regra número 1, eu não abro mão desta harmonização. Segunda regra que eu gosto muito de usar nas minhas harmonizações, ou quando eu estou fora de casa, ou em algum outro lugar, ou num evento, é uma regra de ouro para mim. Então, ou seja, eu gosto de usar vinhos muito elaborados, muito potentes, equilibrados, com acidez bem elevada, pratos mais simples, com pouca informação gastronômica no prato, ou seja, apenas um grelhado e um acompanhamento. Isso tem um bom casamento. E também ao contrário,
eu gosto de usar também pratos muito informativos, com muita informação no prato, muitos molhos, condimentos, combinações de sabores dentro de um prato, usar vinhos simples, vinhos mais tranquilos, com baixa acidez, com álcool não tão elevado, para poder fazer esses casamentos perfeitos. Isso é a segunda regra de harmonização que realmente eu não abro mão. Outra questão que eu não abro mão, na verdade, na hora de se harmonizar um vinho com comida, de fazer uma bela harmonização, são os taninos do vinho. Por exemplo, vinhos muito tânicos requerem pratos com muita proteína, pratos de carne, gordurosos. E se você escolhe um vinho com um tanino mais baixo, mais suavizado, isso pode matar a sua harmonização. Pode não haver um casamento ou uma combinação perfeita na hora de você combinar o seu vinho. Então, ou seja, o tanino é uma parte importante na hora de você harmonizar o vinho. Lembrando que só os vinhos tintos e os rosés hoje produzidos à base de vinho de uva tinta, de uva vermelha, os rosés têm uma concentração baixa de tanino. E os vinhos tintos, só os tintos têm tanino. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo da mentoria sobre vinhos brancos e espumantes brasileiros e harmonização. E espero vocês para o próximo capítulo sobre vinhos tintos, que vamos revelar tudo para vocês pelo Clube Wii.